Para ajudar a diminuir a dívida dos estados, os participantes pediram que o Congresso Nacional regulamente com urgência o dispositivo que compensa os estados pelas perdas de arrecadação devido a incentivos a exportações. Atualmente, 3,9 bilhões de reais por ano são repassados para todas as unidades da federação. É muito reduzido, ele é inferior à perda do Rio Grande do Sul, só para ter um dado, ele corresponde a aproximadamente 10% das perdas dos estados. A questão, ocasionada pela Lei Candir, já foi decidida no Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até agosto deste ano para os parlamentares criarem uma nova regra de repasse. O mínimo que a gente espera é que haja um encontro de contas entre Lei Candir e a dívida dos estados. Isso, em alguns casos, iria reduzir drasticamente o valor a pagar, e em outros até quitaria a dívida. Para os participantes, nos últimos anos, desonerações por um lado e o avanço da tributação da União sobre o consumo por outro, tiraram ainda mais receitas dos estados, o que aprofunda a divisão desigual do que é arrecadado. Enquanto União e município ganharam parcela desse bolo da arrecadação, os estados perderam. Então, não é por outra razão que nós vemos ao longo dos anos a situação dos estados se dificultando, porque as nossas obrigações, elas continuam, na prestação de serviços públicos e elas aumentam, mas a nossa participação no bolo da arrecadação, ela se reduziu. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados diz que apenas um novo pacto federativo e uma reforma tributária poderão melhorar as contas dos estados, que hoje sofrem para manter os serviços devido às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os investimentos caíram aí praticamente a metade dos últimos anos, os investimentos dos estados. E quando você pega em 2015, 2016 e reduz a metade, você começa a criar uma pequena crise dentro da crise. Você começa a investir menos, aí porque investe menos você vai ter também menos arrecadação, aí tem menos arrecadação prejudica a RCL e todos os outros índices vão se multiplicando. Os participantes defendem mudanças nos índices de correção da dívida dos estados. A proposta é trocar o IGPDI pelo IPCA e já existe um projeto de lei no Senado para isso. Essa conta por esse projeto, no caso que estou exemplificando do Rio Grande do Sul, fica quitada, aquela mesma que já estava lá liquidada em 96, seria quitada agora, em 1º de maio de 2013, e o estado do Rio Grande do Sul teria um crédito de 8 bilhões de reais do que já pagou a mais. Faremos aqui uma moção, enfim, um ofício que nós vamos dirigir aos senadores no sentido de que esse projeto seja colocado em pauta.